Bem, pessoal, no vídeo anterior eu expliquei sobre como funciona basicamente aí de forma bem direta, como funciona a questão da programação orientada a objetos. Ou seja, você cria as classes, dentro da classe você cria os métodos, e aí então, no método principal, ou seja, na classe principal, você vai instanciar essa classe criando o seu objeto. E a partir desse objeto, você chama então os métodos que estão dentro desse objeto, certo? Bem, vamos fazer um exemplo agora aqui mais prático, bem mais com uma calculadora, né? Então existem várias formas de você criar aqui. Vou criar a classe aqui calcular, certo? Dentro da classe calcular, eu posso fazer vários métodos. Então vou criar o método somar, tá? Então vou fazer os métodos de forma diferente. Esse aqui não vai retornar nada, então eu vou colocar aqui simplesmente somar. Vou colocar aqui valor, criar a classe scanner aqui para ler, colocar ela aqui global, que aí eu já visualizo nas outros métodos também, certo? Então, pronto. Criar minha variável aqui do tipo inteiro, que vai receber o valor digitado. O segundo valor, aqui, valor também do tipo inteiro, e aí peço para mostrar na tela mensagem, tá? A soma então concateno aqui, colocar x mais y, pronto, certo? Que é o valor da soma dos dois camaradas aqui. Então, esse é o primeiro método, método somar. Tá? Vou criar agora o método subtrair de outra forma, tá? Usando outra lógica. Esse aqui ele vai retornar, tá? Int subtrai. Também não vou passar nada para ele. Vou criar aqui minhas variáveis do tipo int. Vou copiar aqui de cima para ficar mais rápido. Perceba que essas variáveis que estou criando dentro dos métodos, elas são locais, ou seja, só funciona dentro dos métodos. Por isso que eu posso repetir aqui, tá, pessoal? Então, quando você vai usar uma classe que tenha um tipo, ou seja, que ela retorna alguma coisa, você tem que usar o return aqui, tá? Vou usar x menos y. Pronto, vai retornar um valor. Então aqui, no caso, eu não preciso pedir para mostrar a mensagem, tá? Da subtração. Agora eu quero um método de outra forma. Esse aqui não vou retornar nada, porém eu vou passar multi, vou colocar só multi. Vou passar parâmetros int x, int y. Ou seja, esse aqui já é um outro método que quando eu for chamar esse método, eu preciso informar dois valores, tá certo? Então aqui, nesse caso, essas mensagens que eu estou mostrando aqui, ó, não vou pedir para mostrar aqui dentro, porque simplesmente já vou entrar com esses valores, porque aqui nesse caso eu tenho que ler um valor externo. Quando eu for chamar esse método, esses valores eles já tem que estar
lá na classe principal. Ou seja, então eu posso atribuir diretamente lá, ou eu posso simplesmente pedir para o usuário informar esses valores também. Tá? Então vamos aqui, vou criar uma variável aqui, ó, int resposta vai receber x vezes y, e posso pedir para mostrar esse resultado aqui também, tá? Pronto. Pronto. Só para entender aqui, concatenar igual a res. Certo, pessoal? Então o quarto método vou fazer de uma outra forma, já retornando o valor, ou seja, dando um tipo para ele, tá? E passando um parâmetro, tá? Também. Então, percebam que como eu coloquei um tipo aqui, ele já pede aqui, ó, para que eu retorne alguma coisa, tá? Então vou criar essa variável d aqui, int d recebe, ó, x dividido por y. Pronto, viu? Então existe várias formas de você criar um método. Ó, existe uma forma que você não retorna nada e pede aqui dentro do método já para mostrar o resultado, certo? Existe outra forma de você retornar um valor, tá? Aqui dentro, e aqui não precisa de mensagem, você pode usar inclusive isso lá no outro, mostrar a mensagem, assim, a soma você pode usar lá no método principal. Outra forma aqui, utilizando parâmetros, tá? Você pode passar parâmetros para uma classe ou para um método, e dentro do método ele faz então o que precisa ser feito, ou seja, no caso aqui é a multiplicação. E eu já mostro aqui a mensagem, a multiplicação, ou seja, quando eu chamar esse método já vai aparecer para mim, basta informar os 12 valores de entrada. Na quarta opção aqui, nós temos aqui que ele vai retornar um valor e vai receber o parâmetro, tá? Então, 4 tipos aí de métodos que você pode estar utilizando no na sua atividade, tá? Então, existem várias formas de criar os métodos. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui é a classe calculadora, somar, subtrair e multiplicar. Bem, aqui no método principal, como é que eu vou chamar esse método? Vou apagar esses daqui, que são da aula passada. Vou criar a minha classe. Como é o nome o meu objeto? Como é o nome da classe? Calculadora. Ó, calcular, né? Vou criar meu método aqui, de matemática. Pronto. New, né? Para colocar um espaço. Calcular. Pronto. Criei meu objeto. Como é o nome do meu objeto? Mate. Então vou colocar aqui, ó, mate. Opa. Mate. Ponto. Aí eu tenho dividir, multiplicar, somar, subtrair, tá? E inclusive a minha classe, o meu método ler também, que como eu criei do tipo global, também eu posso estar utilizando. Mas vamos trabalhar só com os métodos aqui, ó. Vamos somar. Lembra que somar eu não estou passando nenhum valor aqui, ó. Só chamei a minha classe somar simplesmente e vou executar ela. Prontinho. Essa mensagem aqui, ó, informe o valor, ela está dentro do método somar, certo? Então, vou digitar 3, 5. Pronto, a soma é 8, certo? Então, perceba que no meu método também não tem esse monte de código que está aparecendo aqui, informe o valor. Então, tudo está dentro dessa classe aqui, tá, pessoal? Vamos agora chamar um método, vou apagar esse aqui, método subtrair. Pronto, vou executar, vamos ver o que vai acontecer.
Informe o valor 3, 4. Então, perceba que não mostrou nada. Ele simplesmente retorna alguma coisa. Mas para que eu... Lembra que o que é o comando de saída? Para eu mostrar alguma coisa para o usuário, eu preciso usar o comando system.print para que esse resultado seja exibido. Então, eu vou colocar aqui system, né, .print, a subtração é. Então, eu posso colocar aqui, ó, mat ponto subtrair, viu? Eu vou apagar esse aqui de cima. Então agora é outra forma de apresentar. Agora sim eu vou colocar, ou seja, informe o valor está dentro do método subtrai. 4. Informe outro valor 6. A subtração é menos 2. 4 menos 6, né? Menos 2. Perceberam aí, pessoal? Então, agora como é que eu vou executar uma classe? Vou deixar esse aqui comentado que eu vou utilizar depois. Outro método principal, mat, só que utilizando os parâmetros, né? Que aqui é a multiplicação agora. Percebam que já aparece aqui, ó, que você deve informar um inteiro, tá? Dois inteiros, int x e int y, né? Então, eu tenho que formar esses inteiros. Então eu posso colocar diretamente no código aqui, ó, 5, 3, então dá 15, vamos multiplicar. Ó, a multiplicação é igual a 15, ou seja, essa mensagem aqui está dentro do método principal, ou dentro do método multiplicação, tá? Ou eu poderia também, de outra forma, utilizar esse método aqui, ó. Vou colocar aqui system.print, primeiro valor, e vou criar uma variável int a recebe. Posso estar utilizando o meu, isso aqui, ó, ler, né, ponto next int, que é uma variável do tipo global lá, né, nós criamos, e repetir a frase segundo valor, uma variável do tipo b, ou com o nome b, next int também. Aí eu posso estar passando por aqui, ó, para dentro dessa variável o valor a e b, em vez de estar passando diretamente. Assim, nesse caso, o usuário vai informar os valores, né? Então, pronto. Ó, primeiro valor, que é essa mensagem do método principal. Então, 4. Segundo valor, 3. Ó, a multiplicação é 12. Viu? Certo, pessoal? Então, professor, como é que você não utilizou a classe scan aqui e leu aqui nessa classe do método main e não tem instanciado aqui esse objeto? Porque lá na calcular eu já criei esse objeto, tá? E ela é pública, tá? Uma classe pública, e ela é uma variável global, ou seja, ela está fora dos métodos, ela não está dentro dos métodos, está fora aqui, ó. Então todos os outros métodos podem enxergar essa classe, tá? Diferente aqui, ó, dessa classe eu tenho int x, eu só posso enxergar esse x dentro dessa classe. Para utilizar esse x novamente na outra classe, perceba aqui, ó, vai aparecer uma mensagem de erro. Percebe? Por quê? Qual a mensagem aqui, ó, que vai aparecer? Ó? Criar classe local, né? Que eu estou utilizando aqui dentro. Então, é o mesmo nome, mas só que eu tenho que criar novamente aqui dentro porque ela é local, ela só... O programa só enxerga lá aqui dentro desse método, certo? E por último, pessoal, o método, vamos utilizar aqui o método dividir. Como é o método dividir, ele vai retornar um valor e passar os parâmetros também para ele, tá? Lembrando que quando você vai retornar um valor, você precisa mostrar, você precisa usar o system.print para exibir essa mensagem para o usuário. Então vamos lá. Vou utilizar aqui a classe dividir. Perceba que eu já tenho aqui A e B, né? As variáveis que eu vou informar. E vou utilizar essa expressão aqui, ó. Eu coloquei aqui em cima. Aqui embaixo. Sendo que na classe dividir,
eu vou usar aqui A e B. Simples, pessoal. Viu? Prontinho. Então, essa aqui é a mensagem para exibir o resultado. A divisão é... Eu estou fazendo aqui no método bem simples mesmo, sem tratamento de erro, sem nada, tá, pessoal? Então, vamos lá. Ó, usei aqui o meu objeto, mate, o nome do método que está dentro do objeto e passei os parâmetros, né? Ou seja, isso aqui é o que eu quero exibir na tela. Como ele vai me retornar ele tem um return lá, ele vai mostrar esse resultado. Então vamos executar. Vou colocar aqui 9 por 3 por 3, porque tipo int lá que eu coloquei parece vai divisão é 3. Certo, pessoal? Então é isso. Programação orientada a objeto. Ou seja, você vai criar um método, né? Você cria uma classe, perdão. Você cria uma classe. Dentro dessa classe existem vários métodos, né? E eu coloquei aqui várias formas de criar os métodos, passando parâmetro, retornando valores, enfim, retornando valores e parâmetros ao mesmo tempo. Então, você pode estar praticando aí, utilizando na atividade. Tranquilo, pessoal? Então, um abraço aí. No próximo vídeo eu vou falar somente sobre a atividade dessa semana. Valeu, até mais.